E aí, pessoal da F9, tudo certo com vocês? Vamos então para essa aula de física corrigir o nosso questionário da aula anterior de quarta-feira. Então vai envolver as máquinas simples e a questão das lentes e problemas da visão. Então nós vamos iniciar pelo nosso gabarito e antes de iniciar a correção, eu quero dizer o seguinte: essas questões que têm mais de uma opção, eu não tenho como colocar, ou pelo menos não sei como colocar, ou ela dá certo para quem acertou tudo, ou ela dá errado mesmo para que a pessoa não tenha marcado uma. Mas eu consigo entrar depois na forma individual e analisar o que foi o erro. Então não se preocupa se esqueceu de marcar uma e ganhou errado por tudo e perdeu os pontos, que a nossa ideia mais é a participação e o envolvimento nas atividades nesse momento que nós estamos passando agora, certo? Então, vamos lá. Gabarito. Primeira questão. Dentre os defeitos de visão citados abaixo, qual ou quais nós podemos corrigir utilizando lentes corretivas, óculos ou lente de contato? Marque mais uma opção, caso seja necessário. Estrabismo. Não dá para corrigir estrabismo utilizando lente. Estrabismo é quando os olhos não... A pessoa que está enxergando uma para a outra, parece que ela está olhando uma para cada lado, né? Uns chamam de vesgo, enfim, se diz da forma correta, estrábico. Estrabismo não se corrige com lentes. Miopia, sim. Astigmatismo, sim. Catarata, não. Catarata não se corrige com lente corretiva. Hipermetropia, sim. E daltonismo, não. A pessoa continua enxergando, né? E misturando as cores. Nós podemos entrar em mais detalhes mais para frente sobre esses outros problemas da visão. Exercício 2. Quando a imagem se forma antes da retina, nós dizemos que a pessoa tem miopia. A lente corretiva indicada tem que empurrar para trás. Quando tu empurra para trás, tu tem que divergir. Então, essa é a resposta correta. Divergente. Exercício 3. Quando a imagem se forma depois ou atrás da retina, tem que puxar para frente essa imagem, né? Então, nós temos que convergir, ou seja, adiantar essa imagem, puxá-la mais para frente. Questão 4. Quando a imagem se forma duplicada ou embaçada na retina devido a imperfeições na córnea ou na lente do próprio olho, enfim, dizemos que essa pessoa ela é astigmatismo, quase marquei hipermetropia, astigmatismo. Ela pode ter astigmatismo e hipermetropia também, ou astigmatismo e miopia. Então, a ideia do astigmatismo é quando a imagem está no lugar certo, porém ela se forma dupla. Nós vimos nos simuladores como que funciona essa questão do astigmatismo, que fica mais lúdico, né? Mais eficaz. Questão 5 sobre máquinas simples. Dessas opções aqui, quais são as máquinas simples? Computador não é considerado máquina simples. Alavanca, plano inclinado, fogão e micro-ondas não, roldanas sim, automóveis não, calculadora não, rodas e eixos. Então são estas questões. Questão 6. Quais nós consideramos como alavancas? O parafuso não é alavanca, o alicate sim é uma alavanca, que utiliza um material de apoio e uma barra, né, uma haste. Tesoura sim, o prego não, pé de cabra também. Então a alavanca é caracterizada por um ponto fixo e a questão de um braço para fazer a movimentação. Então o parafuso tu não tem um ponto fixo, e o alicate, a tesoura e o pé de cabra sim são alavancas, conforme nós já tínhamos dado uma olhada aí. Questão 7. Plano inclinado. Então as opções de respostas eram semelhantes àquelas do exercício 6. O plano inclinado, sim, daí vai entrar o parafuso. O alicate, não. Tesoura, não. O prego, sim, pois tem aquela área de contato em forma de bico. Aquilo vai servir como plano inclinado. O pé de cabra não, pois ele é uma alavanca. Roda não, e a faca também. A faca, espada ou machado é semelhante ao prego. Então, são máquinas plano inclinado. Questão 8.
Então é o seguinte, naquele primeiro momento eu falei para não se preocuparem com a correção, porque era um desafio e era para fazer no achômetro mesmo, conversar com os familiares, identificar. Depois nós fizemos a correção, então a gente já tinha uma base construída do funcionamento. Então é o seguinte, nós vimos que existe velocidade angular no trator, ou quando nós temos duas rodas de tamanho diferente, juntas por uma corrente, ou então pela linha do chão, que é esse caso aqui. Diz o seguinte, quando utiliza-se roda de tamanho diferente, no trator, por exemplo, e o objeto está em movimento, consideramos as velocidades. Existe a velocidade linear, que se o trator está a 20 km por hora, a roda dianteira e a traseira estarão a 20 km por hora. Se uma roda estiver mais rápida do que a outra, o trator vai se desmontar. Então, a velocidade linear é igual. Agora, mas a pequena tem que girar mais rápido? Sim, ela tem que girar mais rápido porque ela é menor. Esse girar mais rápido é a velocidade angular. Então, a roda 1 tem velocidade angular maior que a 2, porque ela gira mais vezes por unidade de tempo. Então, linear igual. Ou a roda 1 tem a maior velocidade angular. A roda 1 apresenta maior velocidade linear e angular. Não, porque a velocidade linear tem que ser igual das duas. Segunda, a velocidade angular das duas rodas são iguais. Não, só se elas fossem de tamanhos iguais. 3. A velocidade linear das rodas são iguais. Sim, a velocidade linear é a mesma. Diferente da velocidade que o trator esteja, as duas rodas estarão na mesma velocidade linear. Analisando a outra. A roda 2, essa aqui, tem maior velocidade linear. Não, senão ela passaria por essa aqui e se mandaria lá na frente. Não pode ser. E é impossível colocar rodas de tamanho diferente num objeto ou veículo. Também não. Então, é essa aqui que tem velocidade linear igual. Questão 9. Essa questão 9 é bem interessante. Diz o seguinte. Nós mexemos com esse simulador para equilíbrio. E também tem a questão da alavanca. A gente conseguiu perceber melhor essa questão de força e a relação que vai existir do outro lado. Então, diz o seguinte, qual posição devemos colocar o tijolo, que tem 5 kg, para que a gangorra fique equilibrada? O menino de 20 kg está na posição 2 aqui. Tá. Impossível equilibrar 2, 4, 6 ou 8. É o seguinte, como esse menino tem 20 quilos, eu não posso colocar no 1 nem no 2. Se eu colocar no 2, ele teria que também ter 20 quilos. Aí nós temos que pensar o seguinte, como esse cara ele é 4 vezes mais pesado do que aquele lá, que tem 5, então, porque 20 dividido por 5 dá 4, então eu tenho que colocar ele 4 vezes mais distante do que o menino. Se o menino está no 2, 4 vezes mais distante, vai dar lá no 8. Olha que interessante. O que eu posso pensar também? 2 vezes 20 vai dar 40. E 8 vezes 5 também vai dar 40. Então, isso aqui passará a estar equilibrado. Justamente por essa questão de proporção, razão e proporção. O menino tem 20 kg, está no 2. O outro objeto é 4 vezes mais leve, questão de proporção, proporcionalidade. 20 divide por 5 dá 4. Então, ele tem que estar 4 vezes mais distante. 4 vezes mais distante que o 2 estará no 8. Isso aí, gurizada, é show de bola. Então, nos nossos últimos segundos de vídeo aí, questão 10. Observe a imagem abaixo e marque a alternativa correta. Primeiro, será que é verdadeiro ou falso? Nós temos duas opções aqui de verdadeiro. Vamos pensar. 20 quilos no item 5 e 10 quilos no item 8. Para que estivesse em equilíbrio, como esse tem o dobro do
peso aqui, o dobro da massa, esse aqui, por ter metade da massa, tem que estar o dobro da distância. Ele deveria estar no ponto aqui 10 para dar um equilíbrio. Ou faz o seguinte, 5 vezes 20 é 100 e 10 vezes 8 vai dar 80. Então, esse lado vai estar representando uma força maior, vai pender para a esquerda. Então, a imagem é falsa, a gangorra desceria para o lado esquerdo. A gente pode fazer essas duas análises. Todas elas envolvem proporção, é claro. Ou seja, como essa tem 20 e está no 5, a outra que tem metade do peso da massa tem que estar o dobro da distância, deveria estar no 10. Muito bem. Então a imagem é falsa, a gangorra penderia ou desceria para o lado esquerdo. Certo, pessoal? Então esse é o nosso gabarito. Vou clicar aqui em enviar e aí vai aparecer para nós aqui agradecimento em inglês, que a galera é fera. Então apareceu o total de pontos ali, 100 pontos. Certo? Um beijo então, até mais!